A vida sem garantias. E se nada dar certo? Vivemos em um mundo que nos ensina a buscar garantias. Garantia de sucesso, estabilidade, amor infinito. Somos ensinados desde cedo que se fizermos tudo certo, a vida retribuirá com segurança. Mas a realidade é outra. A realidade, nua e crua, não promete nada. E se nada dar certo? E se você fizer tudo como mandaram e ainda assim não encontrar paz? E se amar não for o bastante? E se estudar, trabalhar, planejar, sacrificar não for suficiente? E se no fim a vida não cumprir o contrato que você imaginou? Esse vídeo não é um convite ao pessimismo, é um convite à verdade, a uma liberdade maior, aquela que só nasce quando você encara o fato de que a vida não oferece garantias, e mesmo assim, vale a pena. 1. O mito da segurança. Desde a infância, a sociedade nos oferece um roteiro. Estude para passar no vestibular. Faça uma faculdade para conseguir um bom emprego. Trabalhe duro para conquistar estabilidade. Compre uma casa. Tenha filhos. Aposente-se e só então descanse. Esse roteiro é vendido como um manual infalível, mas a realidade insiste em mostrar que não há manual algum. Pessoas com diplomas ficam desempregadas. Casamentos desmoronam. Filhos se perdem. Doenças aparecem. Acidentes podem acontecer. Estratégias fracassam. A vida não segue um roteiro, e quanto mais tentamos domesticá-la, com certezas, mais sofremos quando ela não obedece. 2. A cultura da prevenção. Vivemos na era da antecipação. Fazemos seguro de tudo: carro, casa, celular, saúde, vida. Buscamos controlar o imprevisto com estatísticas, aplicativos, manuais, checklists. Mas por mais que previnamos, o imprevisível continua vivo. Uma pandemia tranca o mundo. Um diagnóstico muda tudo. Uma palavra maldita arruína uma amizade. Uma tempestade leva sua casa. O amor vai embora. Queremos controlar o incontrolável. Mas talvez o verdadeiro amadurecimento seja aceitar que viver é caminhar sem mapa. 3. A ilusão do controle. A verdade é desconfortável. Você não tem controle. Você pode se alimentar bem e ainda assim adoecer. Pode amar intensamente e ser deixado. Pode se preparar por anos e falhar. Pode ser ético e sofrer injustiças. Não temos controle sobre a vida, apenas sobre a nossa resposta à vida. Isso pode parecer desesperador, mas também pode ser libertador. Porque quando você aceita que o controle é uma ilusão, pode finalmente começar a viver com mais leveza, mais coragem, mais verdade. 4. E se tudo que eu tentar não dar certo? Tal pergunta parece sempre presente, que nos assusta, mas que precisa ser encarada de frente. E se nada dar certo? E se você não for reconhecido? E se não alcançar seus sonhos? E se não tiver filhos? E se não deixar um legado? E se não entender o sentido da existência? A resposta não está em fugir da pergunta. Está em perceber que talvez a vida não precise dar certo para ser profundamente viva. Talvez dar certo seja só uma ideia inventada, uma expectativa baseada em comparações, em promessas que ninguém pode cumprir. 5. A beleza da incerteza. Se houvessem garantias, a vida seria um filme. Se você soubesse como tudo termina, que graça haveria no caminho? A beleza da vida está no mistério, no risco, na possibilidade de errar, na chance de se reinventar. Você ama sem saber se será amado, cria sem saber se será reconhecido, acorda sem saber o que o dia te reserva. E é exatamente isso que torna a vida real. O fato de que tudo pode mudar, o fato de que nada é garantido. Esse é o milagre. 6. O valor do fracasso. Numa cultura obcecada por sucesso, o fracasso é demonizado. Mas e se o fracasso for o lugar onde você realmente se encontra? E se for caindo que você descobre o que é chão? Grandes almas não se formam apenas com vitórias. Elas se forjam na dor, na dúvida, na queda. O fracasso ensina humildade, destrói ilusões, revela o que é essencial. Faz você perceber que, mesmo sem conquistas, a vida continua. 7. Desapegar do resultado. A sabedoria está em agir com coragem, mas sem apego ao resultado. Você faz o melhor que pode. Coloca amor, dedicação, presença, mas solta o controle sobre o desfecho. Isso não é passividade, é entrega. É saber que o que depende de você é a ação, não a recompensa. Quem vive assim, experimenta uma liberdade rara. A liberdade de viver pelo processo e não pela garantia de sucesso. 8. A ilusão do final feliz. Os filmes terminam com um beijo, o prêmio, o felizes para sempre. Mas a vida real continua depois do beijo.
depois do diploma, depois do emprego dos sonhos. Não existe final feliz. Existe caminho vivido com presença. A felicidade não é um ponto de chegada. É um estado de abertura ao agora, com todas as suas imperfeições, surpresas e incertezas. 9. A coragem de viver sem garantias. Viver sem garantias é um ato de coragem. É acordar todos os dias e dizer: eu não sei o que vai acontecer, mas mesmo assim, escolho viver. É amar sabendo que pode doer. É trabalhar sem saber se será valorizado. É plantar sem certeza de colher. É confiar não porque tem provas, mas porque tem fé. A verdadeira coragem não está em vencer, mas em continuar, mesmo quando tudo parece incerto. 10. A fé como confiança, não como certeza. Fé não é certeza de que tudo dará certo. Fé é confiança de que, mesmo que não dê, você será capaz de lidar. É olhar para o caos com olhos mansos. É confiar que há um sentido maior, mesmo que invisível. É descansar no desconhecido. Quem tem fé não precisa de garantias, porque sabe que a vida é muito maior do que seus próprios planos. 11. Amar sem garantias. O amor é o território mais arriscado de todos. Você se entrega, se expõe, se abre. E não há nenhuma garantia. Pode ser rejeitado, traído, esquecido, mas você ama mesmo assim, porque amar é a própria recompensa. Amar sem garantias é o mais alto gesto de liberdade. É dizer: eu sei que posso sofrer e ainda assim escolho amar. 12. Viver é morrer um pouco a cada dia. Outra verdade que evitamos. A vida é finita. Tudo que nasce, morre. Tudo que começa, termina. Mas é justamente isso que torna a vida tão preciosa. A flor desabrocha porque sabe que é breve. O beijo tem sabor porque pode ser o último. O agora é sagrado porque é tudo o que há. Aceitar a morte é amar mais intensamente a vida. Viver sabendo que nada é garantido é viver de verdade. 13. A liberdade de não saber. Você não precisa saber tudo. Não precisa ter todas as respostas. Não precisa dominar todos os caminhos. Você pode simplesmente estar presente, respirar, sentir, seguir. A liberdade nasce quando você se permite não saber e, mesmo assim, continuar caminhando. 14. A vida como dança, não como equação. A vida não é um problema a ser resolvido, é uma dança. E dançar exige presença, entrega, escuta. Você não dança para chegar a algum lugar. Você dança porque sente a música. Assim é viver sem garantias. Quando você baila, você simplesmente sente a música. É um tipo de mágica. 15. E se nada acontecer, a resposta mais honesta é: ainda assim, você terá vivido. Você terá amado, sentido, será abençoado com o ato de amar e sonhar. Terá conhecido a si mesmo, terá tocado outras almas, terá deixado rastros de presença. O sentido da vida não está no dar certo, está no estar inteiro em cada momento. Conclusão: a dádiva da incerteza. A vida não oferece garantias, mas oferece algo melhor. A chance de viver com verdade, viver com autenticidade, viver com entrega, viver com humildade diante do mistério. Você não controla o que virá, mas pode escolher como estará presente para o que vier. E se nada dá certo, talvez ainda assim, tudo terá valido a pena. Se essa reflexão te tocou, curta, compartilhe, comente e inscreva-se no canal ultimamente. Vamos juntos seguir refletindo sobre a beleza de viver, mesmo sem garantias.